Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa tensão que está bem no coração da astrologia moderna, sabe? Aquela discussão fundamental entre destino e potencial. Quem começa a se aprofundar em astrologia muitas vezes fica com uma pulga atrás da orelha. Abre um aplicativo, ele diz uma coisa. Lê um livro, ele diz outra. Parece que existem contradições bem básicas, né? E por milhares de anos, a resposta para essa pergunta, por exemplo, era bem clara. Tudo se baseava nos 7 planetas que a gente conseguia ver a olho nu. Simples assim. Só que aí chegou o século XX. Com a descoberta de novos planetas, todo aquele sistema antigo foi desafiado. E é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Então vamos entender isso melhor. E o ponto-chave é o seguinte: essa confusão toda não é bem um erro. Na verdade, é o resultado de 2 mundos filosóficos bem diferentes que estão operando ao mesmo tempo. De um lado, a gente tem essa tradição antiga, mais determinista, e do outro, a abordagem moderna muito mais focada na psicologia e no potencial de cada um. Bom, vamos começar olhando para esse mundo antigo. Um sistema todo construído em cima de lógica, de estrutura, quase como uma lei cósmica, sabe? A base de tudo isso é um conceito chamado dignidade essencial. Dá para pensar nisso como uma forma de avaliar, de dar uma nota para a força e para a eficiência de um planeta. É um jeito de saber se ele está num bom lugar para fazer o trabalho dele. E o legal é que esse sistema usa umas analogias bem fáceis de entender. Por exemplo, um planeta em domicílio é como se ele estivesse na própria casa. Ele está no comando, tem todos os recursos à mão, está super poderoso. Mas aí, como a gente falou, veio o século XX. E com ele, uma verdadeira revolução de pensamento que acabou mudando a astrologia para sempre. De repente, surge uma nova maneira de enxergar as coisas. Teve influência da teosofia, mas o que realmente mudou o jogo foi a nova ciência da psicologia. E o interessante, segundo a pesquisa acadêmica, é que essa virada não foi para tentar dar um ar mais científico para a astrologia. A ideia era filosófica, dar mais liberdade para o indivíduo. E aqui a mudança de foco fica gritante. A astrologia clássica diria, esse aspecto indica conflito, ponto. A moderna diz, esse mesmo aspecto revela um potencial para desenvolver coragem através do confronto. A chave muda de prever o que vai acontecer para explorar o potencial de crescimento que existe ali. Certo. Mas como essa divisão filosófica toda aparece na prática, num mapa astral de verdade? Vamos dar uma olhada nos 2 principais pontos onde essas tradições batem de frente. O primeiro grande campo de batalha, digamos assim, é a questão dos sistemas de casas, ou seja, o método usado para dividir o mapa naquelas 12 fatias que representam as áreas da vida. É como descrever um endereço. O sistema de signos inteiros, o mais antigo, é tipo o bairro, direto e simples. Já o Plácidos, o mais comum hoje, é como se fosse o CEP, super específico. Os 2 são válidos, mas eles criam fronteiras diferentes. Então, por exemplo, usando o sistema antigo de signos inteiros, um planeta ali a 5 graus de Escorpião pode cair na casa 4. O foco da interpretação vai ser o quê? Lar, família, a base emocional. Agora, se a gente pega esse mesmo planeta, no mesmo lugar, mas usa o sistema Plácidos, de repente ele pode estar na casa 3. E aí a história muda completamente. O foco vira comunicação, irmãos, aprendizado. Percebe? O sistema que se escolhe muda a narrativa. Ok, e o segundo ponto de atrito tem a ver com os novatos do sistema solar, né? Aqueles planetas que foram descobertos com telescópio, Urano, Netuno e Plutão. E aí o debate pega fogo. A visão tradicional diz que o sistema de dignidades com 7 planetas clássicos está fechadinho, funciona. Esses novos são como intrusos. Já a visão moderna tentou encaixá-los dando a eles a corregência de alguns signos, como Plutão e Escorpião. O grande problema é que a gente tem milênios de dados dos planetas clássicos, mas de Plutão, por exemplo, ainda nem vimos uma volta completa dele ao redor do Sol. A pergunta que fica é, eles se encaixam no sistema antigo ou quebram a lógica dele? Diante desses 2 mundos competindo, fica a pergunta: como é que alguém consegue navegar pela astrologia sem se perder? A resposta, e essa é a parte mais importante, não é sobre qual sistema é o certo. A chave é entender que eles são ferramentas diferentes numa mesma caixa de ferramentas. Cada uma serve para uma coisa. Então, como escolher? Primeiro, pensar no objetivo. A busca por respostas mais preditivas, a abordagem clássica pode ser o caminho. É por autoconhecimento? A contemporânea talvez faça mais sentido. Outro ponto prático, a hora de nascimento.
Uma hora aproximada se dá melhor com signos inteiros. Já uma hora exata permite usar sistemas como plácidos. E no fim das contas, é ver o que ressoa. A estrutura que ajuda a pessoa a entender a própria vida é sem dúvida a mais valiosa para ela. Com isso, a gente tem um modelo mental para entender esses dois grandes mundos da astrologia e, principalmente, entender por que às vezes eles parecem se contradizer. No final, a escolha entre um sistema e outro reflete uma questão muito mais profunda, né? O mapa astral é um mapa do destino? Algo já traçado? Ou ele é um projeto, um rascunho do nosso potencial? Fica aí a reflexão.